Começa agora mais um RBC Notícias e saiba os destaques desta edição. CETESB terá que monitorar as águas de mais de 80 praias do litoral norte. Henrique Meirelles é indicado por Dilma Rousseff para comandar a Autoridade Pública Olímpica. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, se reúne com o presidente Dilma Rousseff. Essas e outras informações você confere a partir de agora aqui no RBC Notícias. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, tentou dar o máximo de visibilidade à primeira audiência do Planalto que pediu a presidente Dilma Rousseff. Ele chegou ao palácio num carro com vidros abertos, postura rara para os visitantes do poder. Depois, teve apoio da Secretaria de Imprensa do governo para realizar uma entrevista coletiva no Salão Nobre, espaço reservado a cerimônias oficiais e entrevistas marcadas apenas para anúncios importantes. Os demais governadores que já estiveram com a presidente conversaram com jornalistas no térreo do prédio e não tiveram tratamento especial. No momento de perda de espaço do ex-governador José Serra para senador Aécio Neves, do PSDB, e mudança no comando também oposicionista DEM, Alckmin se valeu da relação com o Planalto para se colocar como interlocutor da oposição e de São Paulo com Dilma Rousseff, avaliaram auxiliares da presidente da República. Alckmin disse que conversou também com a presidente sobre novos empréstimos que São Paulo pretende fazer e que em maio apresentará um estudo para avaliar o aumento do endividamento do Estado. Ele informou que os dois trataram ainda do trem de alta velocidade, o famoso trem-bala, que ligará São Paulo ao Rio de Janeiro. Enquanto isso, o Ministério Público Federal de Brasília ajuizou ontem a ação civil na Justiça Federal, pedindo a suspensão da licitação para a concessão de exploração do trem-bala, até que sejam concedidas novas outorgas em todas as linhas de transporte rodoviário interestadual e internacional do país. O Ministério Público argumenta que, sem a devida concessão das linhas de transporte rodoviário de passageiros, não se pode garantir a adequação dos estudos de viabilidade do trem-bala, que foram baseados nos preços e condições atuais das linhas de ônibus entre Campinas e Rio de Janeiro, as quais poderão mudar de forma significativa após outorgas, diz nota divulgada pela assessoria de imprensa do Ministério Público Federal. E os senadores querem saber se o governo vai apresentar ao Congresso a proposta de uma nova lei para a mídia eletrônica, incluindo a criação de uma agência específica para as concessões de rádio e televisão. Acompanhe a matéria. Para abrir uma rádio ou um canal de TV, é preciso pedir autorização do Ministério das Comunicações e conseguir também a aprovação do Congresso Nacional. O processo está previsto na Constituição, que determina ainda os prazos das concessões: 10 anos para a rádio e 15 para a televisão. As concessões, de um tempo para cá, passaram a, principalmente das TVs e rádios comerciais, elas passaram a ter o caráter de leilão. Mas continuam como concessões para pessoas físicas. E aí, nós vamos manter isso? O processo de distribuição das concessões de rádio e TV pode mudar. O Congresso manteria o papel de aprovar as concessões, mas a autorização seria tarefa da Agência Nacional de Comunicação, ANC, e não mais do Ministério. Essa agência reguladora está prevista na proposta de novo marco legal da mídia eletrônica, elaborada no governo Lula. Agora, os senadores querem saber se o atual ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, vai levar adiante a criação da agência e encaminhar a proposta ao Congresso. Confesso que eu não entendo qual a razão que o ministro Paulo Bernardo pretende tirar do seu ministério, que é um esvaziamento do próprio ministério, essa atribuição. Acho que é mais um gasto para o governo. O professor Murilo Ramos participou do grupo que elaborou o anteprojeto de novo marco legal da comunicação. Ele explica que na proposta original, mesmo com a criação da ANC, a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, continuaria a existir. É uma agência que vai se responsabilizar pela regulação do setor de radiodifusão, que é o nome pelo qual o setor é conhecido hoje, que é o setor de rádio, televisão e das novas mídias digitais. Então é isso que está previsto, é essa agência que ela faria par no Ministério
com a agência que já existe, que é a Anatel, que é a Agência Nacional das Telecomunicações, que continuaria se ocupando das questões de telefonia, transmissão de dados, enfim. E a nova lei que prevê o monitoramento da areia das praias de todo o estado de São Paulo foi anunciada pelo governador Geraldo Alckmin do PSDB. Segundo a lei, o controle será feito pela CETESB, Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental do estado de São Paulo. O documento diz ainda que os dados obtidos na análise da areia das praias serão divulgados em boletins e em relatórios anuais, publicados na página da CETESB na internet, que é o www.cetesb.sp.gov.br, ou por meio de nota. A CETESB informou ainda que antes de definir a dinâmica de monitoramento é preciso que a lei seja regulamentada, mas ainda não há prazo para isso. Segundo a CETESB, a análise das praias e das areias será incluída no controle periódico de qualidade das praias. Ela monitora semanalmente 81 praias de Ubatuba, Caraguatatuba, Ilhabela e São Sebastião. O monitoramento da areia nas praias poderá minimizar o risco de doenças de pele e também doenças respiratórias. Confira agora como fica o tempo em toda a região do Vale do Paraíba. O tempo permanece instável na região nesta noite de quinta-feira. A previsão para sexta-feira é de poucas aberturas de sol. No litoral norte haverá possibilidade de chuvas nas cidades de Ubatuba e Caraguá, com máximas de 26 e mínima de 23 graus. Já na Serra do Mar, os termômetros registram mínima de 19 e máxima de 26. Em Pindamonhangaba, a máxima vai ser de 28, com chuvas no fim do dia. Em Guaratinguetá e Aparecida, os termômetros registram máxima de 27, com poucas aberturas de sol e chuvas no final do dia. E o Ministério do Trabalho e Emprego informou que o saldo líquido de empregos gerados com carteira assinada no país em fevereiro foi de mais de 280 mil. Os dados são do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados, o famoso CAGED. O desempenho foi inédito para os meses de fevereiro, superando o recorde anterior. A meta do governo para este ano é de atingir 3 milhões de novos empregos com carteira assinada. E saiba quais são as oportunidades de emprego na região. Em Pindamonhangaba, vagas para assessor comercial, assistente de eventos, assistente jurídico, balconista de restaurante, caldeireiro, carpinteiro, corretor de imóveis, cortador de pedra, cozinheira doméstica, costureira, desenhista copista, forneiro, mecânico de autos, operador de pá carregadeira, orçamentista, pintor, pizzaiolo, professor de informática, professor de farmácia, professor de podologia, técnico em elétrica ou eletrônica e vendedor externo. Os interessados devem comparecer ao posto de trabalho, que fica na Avenida Albuquerque Lins, número 138, no bairro São Benedito, munidos de carteira de trabalho, CPF e RG. E ainda falando em empregos, o supermercado Chibata inaugurou sua terceira unidade na região, no bairro São João, na cidade de Jacareí. Ivan Miranda, gerente da nova unidade, disse que foram gerados 168 empregos diretos. O novo centro do Chibata, em Jacareí, possui uma área de venda de 2.100 metros quadrados e mais 9.000 metros de área total. O estacionamento tem capacidade para receber cerca de 170 veículos. Além de Jacareí, no Vale do Paraíba, o Chibata possui hoje unidades em Caraguá e também em Taubaté. Na RVC Internacional, você acompanha a melhor programação da sua televisão, com música, esporte, jornalismo, informação e a palavra do Senhor. Fique ligado na sua RVC Internacional.
Ok, continuamos falando de esportes aqui no RBC Notícias. Aqui ao meu lado, Gil Arruda, para falar sobre os principais assuntos esportivos, que foram muitos nesse meio de semana. Tudo bem, Gil? Tudo bem, João. Tudo tranquilo, muitos esportes aí rodando pelo Brasil, pelo mundo nesse meio de semana. Ok, falando em futebol, começamos com o futebol regional. O Vale do Paraíba vai bem no Campeonato Paulista da Série A3, mas ontem o Taubaté perdeu um jogo considerado fácil no estádio Joaquim de Moraes Filho. Que jogo foi esse? O Taubaté ontem ele recebeu no Joaquinzão, a equipe do Velo Clube, né, a equipe lá de Osasco, e acabou não se dando muito bem. Acabou perdendo por 1-0, mas ele conseguiu aí ter uma sorte na rodada, né, que o outro time da cidade, o Grêmio Osasco, acabou perdendo, jogando fora de casa para o Flamengo de Guarulhos por 3-1. Ok, com esse resultado, mesmo com a derrota, o Taubaté continua liderando a Série A3 do Campeonato Paulista de Futebol. Do Campeonato Paulista para a Copa do Brasil. Tivemos ontem grandes times em ação, Palmeiras e o Flamengo. E os dois venceram bem e eliminaram o jogo de volta. Como foram esses jogos? Olha, no caso o Palmeiras acabou achando muita dificuldade, né, por conta do que aconteceu na cidade de Uberaba, em Minas Gerais, mas mesmo assim, no primeiro tempo o Palmeiras conseguiu matar a partida, fazendo 3 gols, 3-0, e depois no final acabou fazendo 4, e assim eliminou o jogo de volta e classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil. No caso do Flamengo, um jogo com muita gente, muito público, quase 50 mil pessoas em Fortaleza, e o Flamengo conseguiu eliminar também o jogo de volta, vencendo por 3-0, um belo resultado da equipe do Vanderlei Luxemburgo. Ok, só para você que está acompanhando o RBC Notícias, com esses resultados, Palmeiras e Flamengo eliminaram o famoso jogo de volta, venceram por mais de 2 gols de vantagem. Palmeiras destaque para o Kleber e o Luan, cada um marcou 2 gols da vitória do time de Palestra Itália. Agora, quem não foi bem ontem foi o Santos, né, do futebol paulista na Libertadores. Perdeu e está complicado, isso? O Santos ele está complicado, como você disse, no seu grupo, tanto quanto o Fluminense. O Santos acabou perdendo um jogo aí que todo mundo pensava que seria fácil, mas acabou não sendo. O Colo-Colo mostrou muita qualidade no seu futebol, acabou virando o jogo, tomou um gol de falta, um bonito gol do Elano, e aí virou o jogo para 3-1 no primeiro tempo, depois acabou tomando um gol do Neymar, mas o Colo-Colo mostrou estar melhor no grupo, e o Santos agora vai ter que correr atrás do jogo de volta na Vila Belmiro. Tivemos vitória também do Internacional e do Cruzeiro. O Internacional e o Cruzeiro conseguiram 2 goleadas, né? O Inter jogando fora de casa contra o Jorge Wilstermann em Cochabamba, da Bolívia, 4-1, com destaque para mais um gol do Leandro Damião. No caso do Cruzeiro, 6-1 em cima do Tolima, o Cruzeiro provando aí que está sendo o melhor time da primeira fase da Libertadores, melhor ataque, melhor defesa, um show do Roger, podemos dizer assim, uma festa aí dos brasileiros, né? Tirando o Santos, claro, mas o Cruzeiro e o Internacional passearam na rodada dessa quarta-feira. Tá certo. Com esse resultado do Santos ontem, mais uma derrota, o Santos vai enfrentar Saldo Bragantino, já há uma corrente que pede aí a presença de um técnico mais experiente, no caso, o Muricy Ramalho. Marcelo Martelotti começa a balançar no comando técnico da equipe da Vila Belmiro. Para fechar a área de futebol, tivemos jogos pela Europa. Quais foram os principais jogos de ontem? Olha, João Carlos, foram definidos os classificados para as quartas finais da Liga dos Campeões, né? Já tinham sido definidos 4 na semana passada e nessa semana saiu mais 4. Ontem o destaque foi o Real Madrid, que passou pelo Lyon, e também o Chelsea, que eliminou o Copenhague da Dinamarca. Já estão eliminados, já estão classificados a equipe do Barcelona, também o Schalke 04 da Alemanha, Tottenham da Inglaterra, Shakhtar da Ucrânia, dentre outros destaques. E ainda nessa semana acontece o sorteio que define os confrontos das quartas de finais e também o emparelhamento para as semifinais aí da Liga dos Campeões da Europa. A equipe espanhola conseguiu, aí, depois de 6 anos ser eliminadas seguidamente das oitavas de final, conseguiu aí afastar esse fantasma e agora vai para cima com tudo aí para tentar o título mais uma vez, sendo que é um dos maiores campeões do campeonato. Para fechar a área esportiva, vamos falar um pouquinho de voleibol, Liga Nacional de Vôlei. Superliga de Vôlei, que vai terminar a sua primeira fase essa semana, né, com um destaque para um dos jogos que temos aí entre Florianópolis e Montes Claros, a Superliga masculina e a feminina chegando na fase final, com muitos jogos emocionantes, e a Liga está cada vez mais forte, com muitos brasileiros aí que já jogaram ou que jogam na seleção brasileira, se destacando aí pelas quadras do nosso país. O que chamou a atenção a semana na área do voleibol foi o Escadinha, que anunciou que vai abandonar o voleibol se tratando de seleção brasileira, né? O Serginho está pensando já numa renovação da seleção, e também outros jogadores aí como o Giba também está pensando em fazer a sua última Olimpíada no ano de 2012 em Londres. Os jogadores já estão vendo que o vôlei, né, no Brasil, ele se renova muito fácil, e aí acabam aparecendo novos valores em todas as posições, e o Serginho já está querendo abrir espaço aí para a posição de líbero na nossa seleção brasileira. Ok, com as informações esportivas, fechamos a edição do jornal RBC Notícias, que promete voltar amanhã com outras informações. Um abraço a todos.